A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais um... A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais um Atos Podcast, podcast da Igreja de Atos Jardim Secreto, aqui no canal Atos Tube. É um monte de nome diferente, né? Atos Podcast, no canal Atos Tube da Igreja de Atos Jardim Secreto. Mas um dia a gente arruma isso daí. A gente sabe que já tem outros podcasts chamados Atos Podcasts, então a gente vamos ver o que a gente vai fazer, tá bom? Nós queremos convidar vocês para uma reflexão. Então, eu sou o pastor Cleiton Francis. Eu sou a pastora Cláudia de Farias. E nós estamos aqui para mais um vídeo muito importante para a nossa vida espiritual. Eu estava com saudade de vocês. E vocês estavam com saudade da gente? Dá um abraço aqui, dá um abraço. Tá com saudade? Dá um abraço, dá um beijinho também. Deus abençoe. Oh, aleluia. Amém. Vamos começar aqui com a reflexão de um texto. A senhora quer falar alguma coisa antes da gente dar início aí nas pedradas? Não, bora lá. A pastora Cláudia só dá risada. Também estamos aqui com a nossa ilustre diaconisa Débora, que faz tempo que ela não fala a paz do Senhor nos bastidores. Por favor, diaconisa Débora, diga a paz do Senhor aí pro pessoal. Paz e graça a todos. Não, assim não dá. Não, pera. Aqui não é o The Walking Dead, bro. Não, a paz do Senhor como quem já ressuscitou em Cristo Jesus. Vamos lá. 3, 2, 1. A paz do Senhor Jesus. Não tá muito bom, não. Amém. Deus abençoe. E também estamos com a presença ilustre da Lolo, dançarina aqui na Igreja de Atos. Dá a paz do Senhor Jesus pro povo, Lolo. Não. Assim não vai. Ô, povo desanimado, hein? Vamos animar aí. Joga aquele paz do Senhor Jesus, bem maravilhoso pro pessoal ouvir. Vai lá. A paz do Senhor Jesus. Amém. Ela tá bem tímida, né? A Lolo é tímida. Então é isso, gente. Bom, se você chegou aqui no vídeo, né? Primeira vez que você tá aqui, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Se inscreve aqui no canal, tá bom? Para você receber mais vídeos como esse. Aqui a gente posta podcast e também a gente posta vários outros vídeos com temas, com assuntos relacionados à nossa fé, tá bom? Então se inscreve aí para dar essa força pra gente. E se você gostar desse vídeo, eu já peço que você deixe o like aí. Já deixa o like agora, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Tenho certeza. Eu confio que o Senhor separou uma palavra abençoada pra gente nessa noite. E eu quero muito conversar aqui um pouco com a minha pastora sobre esses textos, né? E eu quero convidar você que tem uma Bíblia aí para você abrir e ler com a gente. Se você está sem Bíblia, não tem problema, apenas preste bastante atenção que nós vamos ler aqui um texto em Romanos, no capítulo 12. E esse texto, ele aflorou muito ao meu coração depois que o pastor Beto veio aqui ministrar na Igreja de Atos. Inclusive, pastor Beto, queremos, né, o senhor aqui para um podcast com a gente, né, poder compartilhar a sua história, poder falar um pouquinho da sua trajetória. Né, o pastor Beto é um patrimônio vivo da igreja. Foi pastor da senhora, né, pastora? Sim. Foi, né? Sim. Foi ele quem ordenou, né? Sim. Então, é um cara excelente, assim. A gente não tem o que falar, assim, sabe? É uma pessoa que a gente tem muito prazer em Cristo de ter o privilégio de conhecer e de poder dizer que somos amigos, né? Então, Verdade. Fico muito feliz por essa oportunidade. E o pastor Beto pregou nesse texto aqui em Romanos 12, e eu fiquei muito com a palavra que ele trouxe aos nossos corações. Eu gostaria de meditar um pouquinho com vocês, tá bom? E aqui no versículo 1 vai dizer assim, ó: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme as paixões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto aqui, ele é maravilhoso porque ele vai tratar de uma coisa assim que me chama muita atenção. O pedido do apóstolo Paulo logo a princípio, que eu rogo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Todas as vezes que eu me deparo com esse texto, pastora Cláudia, eu fico diante de um grande paradigma, né?
é um paradoxo. Como é que um sacrifício pode ser vivo, né? Como é que eu vou apresentar um sacrifício que seja vivo? A ideia do sacrifício é morrer. Então, como que eu vou apresentar um sacrifício que seja vivo? A senhora já parou para refletir acerca disso? Não, você falando assim acende a luzinha, né? Sacrifício vivo. Fala mais. Porque assim, na minha cabeça eu fico pensando que é uma grande antítese, né? Antítese são duas ideias que são opostas em si, né? Como doce e salgado, eles são antíteses, porque são opostos, né? São ideias diferentes, né? Salgar e adoçar são ideias diferentes, são antíteses, né? Não é possível você misturar os dois, né? Tanto que é dito que se você misturar, né? Tiago fala, né? A água doce com água salgada torna-se insípida, né? Só que o que me chama a atenção, a questão do sacrifício vivo, é que eu gosto de lembrar de Cristo, né? É possível desligar o ventilador? Então, como nós estávamos falando, é que eu pedi para desligar o ventilador que estava fazendo um barulhinho, né? Eu sempre me lembro de Jesus, né? Ele é a chave hermenêutica da Bíblia. É por ele que a gente extrai o entendimento, né? Tudo é porque dele, por ele e para ele, né? Sim. Então, o porquê dele, a razão do sacrifício é porque ele já, né, se sacrificou, né? Foi sacrificado por nós, né? Ele se entregou, né? Por ele, né? Por meio dele, através dele, que ele nos deu a graça, né? Ele nos enviou o Espírito Santo, que nos faz douto de todas as coisas, nos faz entendedores, sabedores, capazes, né, de operar grandes coisas, né, com dons, com mudança de caráter, de pensamento, de postura, né? Então é porque dele, por causa do sacrifício dele, por ele, por nos enviar o Espírito Santo e para ele, que é o objetivo, né, subir para a glória. Então, a questão do sacrifício vivo é que Jesus foi morto na cruz, mas a morte não o prendeu, a morte não pôde detê-lo, né? E ele, ao terceiro dia, ressuscitou. Né? Então, essa questão do sacrifício vivo, no meu entendimento, a gente morrer, de fato, o velho homem, morrer de fato, morrer para os pecados, e enquanto vivos, nós vivemos essa vida ressurreta, né? Essa vida depois dos 3 dias, né? Essa vida depois da crucificação, essa vida depois de você, sabe, também se sacrificar por esta causa, sabe? Não querendo ser sinergista, né, que é aquela questão de que Deus faz, a gente faz também para que a salvação... Não, a salvação vem de Cristo, né? Somente, né, de Jesus, pela graça, né? Não tem outra fórmula. Mas nós temos que cuidar para não cair da graça. Então nós vivemos essa vida em sacrifício vivo, né? Porque, olha que interessante, ele cita, que ele fala, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço, eu rogo que ofereçam o seu corpo. Entende? Não tá ele não está falando tipo assim de sacrifício, eu vou ir a todos os cultos. Não é isso. Não é isso. Isso não é sacrifício, isso é honra, é prazer, né? Se para alguém é sacrifício ir para o culto, essa pessoa está doente, não é verdade? Exatamente. Cara, se é um sacrifício para mim no culto de terça, de sexta, de domingo, essa pessoa está doente. Obviamente há exceções, questão de trabalho, questão de... Né, tem várias exceções que a gente pode ver. Mas a pessoa que de repente, sabe, ela tem tudo para estar no culto, para ser um co-participante da vida da igreja e não o faz, porque essa pessoa é doente. Né? Então, o sacrifício não é esse. Estou me sacrificando demais, eu fiz 30 dias de jejum, que sacrifício. Cara... Você considera isso um sacrifício? Não é um sacrifício. Se você considera isso sacrifício, amém, mas eu penso que o grande lance do sacrifício vivo é a consciência da vida ressurreta, é a consciência do pós-cruz, é a consciência depois da mortificação da carne. Né? O jejum você pode expressá-lo em forma de arrependimento pelos pecados. O jejum você pode expressá-lo em forma de gratidão a Deus. O jejum você pode expressá-lo
rogando, pedindo, né, suplicando a Deus por uma grande misericórdia, por um grande livramento, na verdade. O jejum você pode apresentar por diversas causas, né? Mas existe o jejum da santificação, da purificação, o jejum aonde você quer de fato mortificar a sua carne. Então, esse é um processo de mortificação, né? Agora, a questão do sacrifício vivo, o que me chama a atenção é isso, que ele pede no corpo, né? O jejum é, uma certa forma, você castigar o seu corpo também. Só que não adianta eu fazer o jejum e eu não pensar no meu pós-jejum, que é, eu jejuei, ok, recebi algo de Deus, maravilhoso, tô em vitória, mas eu não vigio com a minha conduta pós-jejum. Eu fiz o jejum, tá tudo certo. Sou um jovem em Cristo, fiz o jejum, show de bola, bacana. Só que aí me convidam para uma festa. Eu vou avaliar, que festa que é essa? É a festa da nuvem. Bora. Você já viu a festa da nuvem? Vocês já viram? Todo mundo nu escrito vem, né? Então, né, eu vou para uma festa dessa? Não. Né, geralmente é festa universitária, essas coisas, né? Então, Não cabe. é tipo assim, eu obviamente estou dando um exemplo esdrúxulo, né? Um exemplo muito grotesco, mas em coisas simples, né? Às vezes eu tô em jejum, tô firme, tô indo para os cultos, tá muito bacana, né? Tô firme com Deus, só que aí tudo que é reunião mundana eu tô junto, sabe? E aí, cadê o sacrifício do meu corpo? Porque o nosso corpo, ele tem... Eu estava conversando com o nosso irmão Célio ontem, eu falei, às vezes a gente tem que ser como uma esponja, né? Estando apta para absorver, para que a gente se encha. Uhum. Só que, se a gente quer derramar sobre os outros, qual que é a forma que eu posso derramar sobre os outros sendo uma esponja? A esponja só consegue derramar o que está dentro dela sobre outro quando ela é espremida. Quando ela é apertada. Uhum. Isso mesmo. Então, às vezes a gente tem que se espremer um pouco, sabe? Se apertar. Exatamente. Sabe? Não, eu vou resistir. Eu não vou nesse churrasco aí porque eu sei que vai rolar. Aí as meninas vão começar a rebolar lá e aquilo vai me tentar. É verdade. Eu sei que eu não vou estar num lugar desse porque eu sou um cristão, sou embaixador de Cristo, eu represento a Cristo. E eu tô lá ouvindo umas músicas que as letras são tipo, né, aquela P, né, grafia explícita, né? Eu não posso falar algumas palavras porque o YouTube corta a gente. É verdade. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Apresentar como um sacrifício vivo, né? Santo. O santo que me chama a atenção, porque a questão de ser santo é ser separado, né? Ser santo é você não pertencer mais àquilo que era antes. Né? É aquilo que é ungido para algo especial, para uma obra especial, para um uso especial, né? A gente, por causa do verbete mundano, né? A gente entende que o santo é aquela pessoa perfeita que nunca erra. Não é isso, né? O santo é a pessoa que se separa. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Não é possível a gente sair daqui, a não ser que a gente seja arrebatado. Mas, enquanto a gente está aqui, nós temos que ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E agradável. Ainda tem isso. Agradável. A Deus. Aí pega. Porque não é agradável aos homens, né? É agradável a Deus. Né? É tremendo. Santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto racional. Olha que tremendo. Agora a senhora chegou no ponto. Pode falar mais. Porque quando ele fala agradável a Deus, né? Quando eu apresento o meu corpo como sacrifício vivo, tô lá no jejum, tô na oração, né? Tô me separando das coisas que eu era antes, né? Que isso é o caso de ser santo. E aí vem a questão de ser agradável a Deus. É possível eu entregar o meu corpo como sacrifício vivo?
É possível entregar meu corpo como sacrifício santo, mas é possível fazer essas duas coisas sendo desagradável a Deus. E aí eu lembro de Caim e Abel. A Bíblia não diz que a oferta de Caim, né, era uma oferta desprezível, que ele pegou qualquer coisa, né? Só que ele entregou algo que não agradou a Deus. Ele entregou algo que não foi agradável, não alcançou, né, o agrado do Senhor. E Abel, ele deixa bem claro que que Abel buscou as primícias, né? Que Abel, ele separou, né, o melhor novilho ali, e aquilo foi agradável ao Senhor. É. Novo, perfeito. Perfeito. E isso me chama a atenção, porque eu costumo falar aqui na igreja que a gente tem o hábito de falar, nossa, eu estou entregando o meu melhor para Deus, e é isso assim. Cara, mas às vezes Deus não quer o seu melhor. Às vezes Deus quer que você faça somente o que Ele quer. E que agrade a Ele. Porque é o que agrada. Às vezes você quer enfeitar demais uma coisa que Deus não quer. Deus não quer esses enfeites. Deus quer algo do jeitinho, sabe? Segundo a vontade dele. E isso me chama muita atenção, porque às vezes a nossa concepção de melhor pode ser muito diferente da concepção de melhor para Deus na determinada ocasião em si. Às vezes a gente acha que, não, vou fazer o melhor para Deus, aí vou ajudar alguém, tal, assim, uma pessoa. Só que às vezes Deus não quer que aquela pessoa seja ajudada. Porque Deus está tratando com aquela pessoa. Sabe? Sim. E isso é uma palavra dura. É triste, né? Aí quando a gente lembra, né, da palavra que fala acerca de Cristo, que então agradou o Senhor moê-lo. Uau. Tremendo. E eu fico pensando, né? Às vezes a gente, não, vou fazer o meu melhor para Deus e vou fazer assim assado, vou ajudar assim assado. E às vezes Deus não quer que você faça isso. Muitas das coisas que a gente não faz debaixo de uma séria oração. Uma oração séria. Não aquela oração que beleza, Deus, já falei tudo que eu tinha que falar, tchau e benção. Agora eu vou lá fazer aquilo que está no meu coração. Nem tudo que está no nosso coração foi Deus que pôs, né? Isso que eu ia falar agora. Nem tudo que está no nosso coração está no coração de Deus. Exatamente. E a falta da paciência de esperar a resposta de Deus. Para aquilo, né? Porque às vezes a gente não tem esse hábito de orar e esperar, né? A gente pensa que orar é somente a gente falar, né, com Deus. Mas é um diálogo, e o diálogo implica dizer e ouvir. Sim. Né? Então, a gente pode apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Estou jejuando. A gente pode apresentar, né, o nosso corpo como um sacrifício vivo porque eu estou tendo uma mudança na minha vida. A gente pode apresentar o nosso corpo como um sacrifício santo. Porque agora eu não frequento mais os mesmos lugares que eu frequentava, não faço mais as mesmas coisas que eu fazia, não cometo mais aqueles pecados que eu tinha, estou lutando, né, dia após dia contra eles. Mas ele pode não ser agradável a Deus. Exatamente. Porque às vezes eu não estou direcionado. É por isso que a palavra do Senhor diz que a porta ela é estreita. Né? A porta ela é estreita. E são poucos que acertam com ela. Pois é. Porque às vezes a gente pensa que está fazendo tudo direitinho para nós, mas não para Deus. Entendeu? A gente pensa que está agradando a Deus, mas não está. A gente agrada o homem. A gente começa, até o homem fala legal, bom, mas a gente não agrada a Deus. Nossa, mas como a gente sabe que a gente não agrada a Deus? É só você olhar para você mesmo. É só para você olhar qual é o culto racional que você está oferecendo para Deus. Que culto que você está apresentando diante de Deus? Quando a gente entra da porta da igreja para dentro, aí entre isso que você falou, a gente quer oferecer para Deus o nosso melhor. Qual é o nosso melhor? Qual é o culto que a gente está oferecendo para Deus? Qual é o louvor que a gente está oferecendo para Deus? Porque geralmente a gente entra na igreja, né? A gente entra no templo, a gente dobra os nossos joelhos, a gente ora, a gente expõe ao Senhor tudo que a gente quer, mas a gente não pergunta, Senhor, o que te agrada?
O que o Senhor quer de mim que te agrada? Qual é o perfume? Qual é o cheiro? Né, que a gente está inalando para chegar até o trono de Deus, as narinas do Senhor. Porque o sacrifício, É o- quando queimado, né, ele exala, né? Exatamente. Uau. É o cheiro. Né? Aí, se a gente parar para pensar, analisar, até uma profundidade muito grande daquilo que muitas vezes a gente não entende. Por isso que aqui fala, né? Que a gente, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou do pensamento, em algumas Sim. traduções, né? Aí a gente acha que a gente está oferecendo para Deus, nossa, o melhor louvor, né? O melhor som, sabe? A melhor oração, né? É uma postura de tudo, sabe? Uma postura de tudo, de tudo, de tudo. O que está agradando a Deus? Santo e agradável a Deus. Não basta ter só 2 elementos, né? Não basta ser só sacrifício e não ser santo e não ser agradável, né? Não basta ser santo, mas não ser sacrifício e não ser agradável. Que interessante, né? E aí, também aquilo que o pastor falou, né? O corpo. Sacrifício vivo. Nós tivemos vida através, né, do sacrifício de Jesus. Então, nós estamos vivos para viver essa experiência que ela se renova todos os dias com o Senhor. Eu não sei quantas experiências muitos de nós temos, né, com Deus, mas a gente tem que buscar, sabe, essa renovação de experiência com Deus todos os dias. Todos os dias a gente tem que buscar uma experiência com o Senhor, uma renovação, sabe, do nosso entendimento, né, o fortalecimento do nosso entendimento, do nosso corpo, né, nossas atitudes diante do Senhor. O negócio é sério. É verdade. Pois é, né, pastora? O que me chama a atenção com relação a também, continuando aqui em sacrifício vivo, é que tem muita gente que ela tem o seguinte pensamento: não, para mim já me basta me santificar ao Senhor, sacrificar ao Senhor e está tudo certo, mas ainda a igreja é uma pessoa morta, porque ela não é um co-participante da obra, não é um co-participante dos trabalhos, né? Então a pessoa ela até tem uma vida espiritual bacana, ela tem temor, ela obedece, ela segue, mas ela não tem prazer em mover, tipo, sabe, uma palha dentro da igreja. Ela não tem prazer em fazer nada, sabe? E muitas vezes porque foi ferido, ou ferida, né? Em outro tempo, em outro momento. E aí a pessoa, ela não quer fazer mais nada não, tá bom assim. E beleza, a pessoa até tem uma vida espiritual lá, tá orando, tá jejuando, tá buscando, mas essa pessoa ela não identificou, né, que o sacrifício dela não é vivo. Exatamente. Não é vivo, porque para ser vivo, né, é preciso, quem vive produz, né? Então é necessário produzir, é necessário, sabe, você doar-se, é necessário você participar, né? O membro, quando ele morre no corpo, ele é amputado. Não é verdade? Sim. Então, é necessário que a pessoa ela cumpra uma função, tenha uma atividade, que ela seja, de fato, útil, né? Útil para ser usada para toda boa obra na igreja, né? E o que a senhora falou que é interessante, né? Aqui no final do texto, né? Que é o vosso culto racional, né?
apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é o culto racional. O nosso culto racional, né, não é simplesmente o culto que você chega na igreja e fala, não, hoje não vai ter reteté, não. Não vai ter rebuliço na igreja, não. Nós vamos ter um culto racional. Mas eu não estou sacrificando, não estou santificando. Você fala, não precisa de mais sacrifício, Cristo já morreu. Não. Quando ele dá o exemplo acerca do jejum, ele fala, né, quando o noivo está presente, não é preciso, né, que jejuem. Quando o noivo for tirado deles, aí eles vão jejuar. Né? É preciso que você negue-se a si mesmo. Isso é um sacrifício. Pode ver, eu vou dar um exemplo bobo aqui, mas quando a gente quer fazer dieta alimentar, aí é que dá mais vontade de comer aquilo. Uhum. Né? Não vou comer chocolate. Aí aparece chocolate em tudo quanto é lugar, propaganda de chocolate, gente oferecendo chocolate para você. Não é? É verdade. Então, se faz necessário, de uma certa forma, a pessoa entender que o culto racional ele vai envolver elementos pré-igreja, pré-reunião da igreja e elementos pós-reunião da igreja. Eu tenho que estar jejuando, eu tenho que ter uma vida de jejum. Às vezes é lamentável que a gente conversa com crentes e os crentes falam, cara, eu tô 10 anos sem jejuar. Meu Deus. 10 anos? É muito tempo. Tipo, não são 10 meses, que já é bastante, mas beleza, é compreensível ainda, mas 10 anos? O que se perdeu no caminho que o jejum perdeu o sentido para essa pessoa, né? Não consigo entender. Então, a pessoa tem que estar com a vida de oração, de jejum, tem que estar negando a si mesmo, não frequentando, né, mais os lugares que frequentava antes, né, e ter o cuidado para o pós-culto, né? Que é o pós-culto, é guardar o que você ouviu no culto. Porque uma coisa que me deixa entristecido como pregador, eu até citei isso ontem no culto Descontamine-se, e eu falei, né? Eu falei, olha, gente, eu por muito tempo proibi os aplausos pós a pregação. E a gente aplaudia todo mundo junto. Depois eu saí do púlpito e o púlpito vazio a gente aplaudia ali, porque a honra e a glória tem que ser para Deus, né? Sim. E então eu estava falando sobre essa questão do aplauso, né? Que a gente tem que adorar somente a Deus e a gente vai guardando essas coisas, sabe? A gente tem que ouvir e aprender essas coisas no culto. Então eu sempre ministro aqui para que o povo viva a palavra, assim como eu luto para viver todos os dias. Não é fácil, tem muita coisa que a gente tropeça, tem muita coisa que a gente se vê fraco. Vem muita coisa sobre nós. Pois é. Vem muito. E aí é que tá, às vezes o que me dói o meu coração é ter o sentimento de que eu prego e o povo não absorve. E eu tenho que aprender com Jesus, que Jesus ele passou ali aqueles 3 anos e pouco ali pregando para os discípulos, ministrando para eles, ensinando eles. E durante aquele período, eu tenho certeza que eles experimentaram muita coisa, eles aprenderam muita coisa, mas só foi Jesus ser crucificado que parece que tudo aquilo que Deus ministrou foi embora. Tudo aquilo que Jesus ministrou para eles foi embora. Então, mesmo ressurreto, o Senhor ainda passou, né, alguns dias com os discípulos, os ensinando, né? Relembrando eles, ajustando algumas coisas. Sim. Reativando os caras, né? Sim. Porque é uma coisa que a gente precisa aprender. Às vezes, os discípulos demoram para absorver as coisas, né? Eu tenho certeza que a senhora experimentou muito disso comigo, né? Muita coisa que a senhora falou lá no começo, eu demorei muito tempo para absorver, para começar a viver, para entender de fato. Só que a senhora teve a paciência que eu não tenho. Mas a paciência a gente vai adquirindo, né? A gente vai buscando, a gente vai acreditando naquilo que Deus falou, né? Porque é uma organização. Sabe quando a gente começa a se organizar dentro da gente? Por que eu falo muito dentro da gente? Porque a gente começa a organizar o sentimento, os pensamentos, aquilo que tem dentro do coração. E quando a gente começa a organizar... Porque, assim, pastora, geralmente a gente olha
por vista, né? Tudo a Pastora? gente olha por vista, né? Tudo a gente olha por vista. A gente não tem esse poder para olhar nada por dentro, né? Mas a gente pode sentir, né? A gente pode sentir, né? No coração, no sentimento. Então, eu penso assim que muitas vezes a gente não consegue atingir aquilo que a gente quer por falta de organização dentro da gente, de exercitar algumas coisas dentro da gente, tipo o perdão, né? Onde você estava falando de fé, né? De amor e de esperança. É, fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor, né? Então, isso tudo a gente tem que organizar dentro da gente. Tudo isso a gente tem que organizar dentro da gente. Se a gente conseguir organizar essas 3 coisas dentro da gente, a gente vai embora. Não tem, sabe? Não tem mistério, não tem nada que vá destruir isso, porque a gente está vivendo aquilo que a Bíblia ensina a gente viver e aquilo que é ministrado na igreja, né? Aquilo que a gente traz daqui do púlpito, né? Para a nave da igreja, para o povo. Quem veio prestar a Deus um culto, quem veio ouvir Deus falar, esse sai cheio, sabe? Esse sai transbordando, né? Esse sai flutuando da igreja, sabe? E quer mais, né? Para aqueles que não se organizou durante o dia, não se organizou durante aquela semana, não se preparou para aquele culto, talvez ele entre e saia da mesma forma que entrou e talvez um pouquinho pior, porque ele não entendeu nada. É verdade. Todo o culto que a gente tem, né, nas terças-feiras, que é o culto Descontamine-se, o culto de ensino bíblico, né? Eu peço, trago o caderninho, anota as coisas. Algumas pessoas trazem caneta para anotar na Bíblia. Só que às vezes tem gente que nem, entendeu? Uhum. E aí fica aqui, e se você confiar somente em guardar aqui, voa. Depois de 1 ano você não lembra mais nada. Eu ouso dizer que depois de 1 mês você não lembra mais nada, Ou dependendo do estudo, semana. né? Ou uma semana. Ou uma semana, porque não vai meditar naquilo. Exatamente. Né? Exatamente. Não vai ler, não vai lá dentro da Bíblia de novo para aquela leitura, sabe? Que foi. Tempo de qualidade. Uhum. E, inclusive, a senhora citou ontem, né? A gente falando sobre fé, esperança e amor, né? E a senhora vê que a fé, a esperança e o amor, os 3 têm a ver com relacionamento, Uhum. né? A esperança ela tem a ver com um relacionamento de discipulado. A gente até citou Josué e Moisés. E a fé, a gente entende que é o relacionamento com Deus, né? A proximidade do Senhor, né? A proximidade com o Senhor, aliás. E a proximidade dele conosco, para conosco, né? E o amor, né? Que é a cola que faz a gente entender, né, o amor ao irmão e o amor a Deus nessa questão do discipulado com um discipulador, né, humano, em carne, uma pessoa como nós, e o discipulado com o Senhor, né, pela meditação bíblica, por experiências de oração, por profecias e, enfim, experimentando várias outras manifestações do Espírito Santo. E eu acho muito interessante isso, né? E o que isso tem a ver com o nosso tema hoje, né? Porque, às vezes, o grande sacrifício do povo é de não somente ouvir a palavra, mas meditar de novo na palavra. Meditar de novo. Né? Meditar de novo. Eu tenho uma lista de livros que eu preciso concluir para comprar. São mais ou menos uns 15 ou 20 livros. Eu preciso comprar esses caras para eu ficar sossegado. E... comprar uma casa para pôr os livros, é lógico, né? Dar um espaço para a porta, poder abrir. Já não tá tendo mais. A mesma prateleira, tipo, tem 3 fileiras de livro, 2, 3, nossa. Então vai ter que Só comprar Deus uma mesmo. casa para pôr os livros. Mas assim que eu terminar minha reforma lá em cima, eu já vou conseguir acomodar bem a minha biblioteca. Então, o grande desafio agora é reler. Relembrar, né? Algumas coisas, é muito importante isso. E aí, pastora, para a gente poder encerrar aqui, né, com esse texto,
o que me chama a atenção é que ele fala, isso é o culto racional de vocês, e E? essa conjunção aditiva, e está unindo as duas ideias. A primeira ideia, eu peço que vocês apresentem as vossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. E aí uniu. O quê? Não vivam conforme os padrões deste mundo. Isso é forte. Por que ele tem que ressaltar isso? Você já falou como sacrifício vivo e santo. Porque santo é o que é dedicado a Deus, é o que é separado do mundo. Logicamente, já não vai estabelecer com os padrões. Mas é fortalecer, é um argumento apologético para nos lembrar que tem muita gente que se diz cristã, se veste como cristã, está no meio dos cristãos, mas não é cristã, de verdade. Tem muita gente que, né, tem aparência de cordeiro e é lobo. Tem aparência de cordeiro e é bode. Exatamente. E ele ressalta mais uma vez, e não vivam conforme, não se amoldeis, não tomem por molde o padrão deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Cara, isso é muito profundo, hein? Isso é muito profundo. Deixem que Deus te transforme. Isso me chama muita atenção. Deixe que Deus os transforme pela renovação da mente. Então, uma das coisas que o Espírito Santo faz é convencer o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, o Espírito Santo ele já começa a trabalhar na nossa mente. O primeiro avivamento ele está aqui, ó, na consciência. E quando a minha consciência é avivada, o meu corpo é ressuscitado. Tremendo. O meu corpo, o velho homem, né, ele morre e nasce o novo homem, né? Surge o novo homem, né, que é semelhante a Cristo. Totalmente transformado. Que é transformado. Se era espancador, já não é mais espancador. Se era beberrão, já não é mais beberrão. Se era glutônico, não é mais glutônico. Se era, né, quem é da luxúria, o quê? Luxurioso? Não sei. Eu não sei como conjugar isso daqui, mas tudo bem. Então, sabe, se a pessoa ela tinha vícios, ela tinha pecados, ela os combate. Ela já não essas coisas já não são mais. Uma coisa que eu acho muito interessante, né, em batalha espiritual, né, inclusive eu estou preparando esse estudo e tem muito a ver com isso, que eu falei, gente, a batalha espiritual verdadeira, ela está aqui na mente. Cara, esse negócio, igual eu fui no monte, eu vi várias coisas, mas eu nem considero isso. Sabe? Nada disso. Ai, meu Deus, estava orando e a minha janela trincou. Eu não considero essas coisas. Batalha espiritual está aqui, ó, na mente. Porque é pela mente que você vai resgatar a palavra de Deus. Então, é pela mente que você vai ordenar os teus olhos o que vão ver. É pela mente que você vai ordenar os teus ouvidos o que vão ouvir. É pela mente que você vai determinar na sua boca o que você vai dizer. E é pela tua mente que você consegue suprimir sentimentos do coração. E aí você consegue chegar num ponto de maturidade de ser inofendível. De que alguém, de repente, fala, o seu cabelo é feio. Pô, cara, é sério mesmo que é feio? Que bom, acho tão lindo, cara. Me lembra de Jesus Christ. Sabe? Você se torna inofendível. Porque você vai resgatando o conhecimento da palavra, né? Davi falou, né, que ele queria gravar a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Gravar a palavra no coração, né? E é interessante, né, essa questão de coração e mente, né? Porque o coração ele é mais voltado para o emocional, mas naquele tempo a mente, né, era unida anatomicamente, os pensamentos surgiam do coração, né, para eles, né? Não tinha essa noção do cérebro e tudo. Então me chama muita atenção. Me chama muita atenção o cristianismo que a gente vive hoje, que é um cristianismo que é um pouco deformado, né? São pessoas que às vezes elas querem apresentar, né, um sacrifício a Deus, mas não querem agradar a Deus.
Exatamente. Eu quero apresentar o sacrifício, mas eu não quero agradar a Deus. Ó, beleza, Deus, eu fiz minha parte, Agora o Senhor né? faz a sua. Eu já fiz lá 10 dias de jejum, mas agora dá licencinha aqui que eu quero dar um biquinho na cerveja. Que tá bem geladinha, tá bem gostosinha. Olha só, me dê, papai. E vai e bebe. É isso mesmo. De que valeu, hein? De nada. No meio gospel hoje tem pastor cervejeiro, cara. Cara, isso me mata, cara. Isso me mata, isso me acaba comigo. Pastor cervejeiro. Ah, porque Jesus bebia vinho e tal. É os versículos isolados, né? Pega aquele versículo isolado e vai. Cara, Fica só nele e acabou. eles não leram Paulo aconselhando a vocês terem cuidado de não permitir que o pequenino na fé tropece. Jesus falando, aliás, para não deixar o pequenino na fé tropeçar. E Paulo falando que acolhei o débil na fé, para você ter cuidado, sabe, no tratar com o débil na fé, para você não ficar discutindo, né, sobre coisas vãs com ele. E se você faz algo que leva ele ao tropeço, deixa isso para lá. Ah, se ele não come algo e ele se escandaliza por você comer, nunca mais coma carne. Nunca mais comerei carne por causa do fraco. Por quem é débil. Entende? E aí, a gente tem que entender que no nosso meio há débeis. Porque são os doentes que a gente acolhe. Quantas pessoas, pastora, vêm para a igreja, eram espancadores de esposa, enchiam a cara no boteco, chegava em casa, espancava a esposa, amedrontava os filhos. Chega aqui, tá o pastor com um bafo de vinho. Já pensou? Você entende? O cara, imagina como que aquilo vai aguçar o vício no cara, porque existem os elementos químicos, né? Toda a questão química do nosso corpo, que, sabe, as ligações sinápticas cerebrais, que aí a pessoa vai recordar, vai sentir o desejo e aquilo, pô, você tá colocando o irmão em tentação, você tá levando ele a tropeço, sabe? Me dói, não é o tempo de eu falar o testemunho, sabe, do meu irmão, mas, sabe, cara, álcool destrói. Álcool destrói famílias, destrói vidas. Sim. Álcool é uma droga, meus irmãos. E hoje eu vejo pastores cervejeiros. Eu gosto de pôr muitas aspas, viu, pastor? Porque pra mim não é pastor. Pra mim não é. Principalmente em algumas denominações que não consideram beber álcool pecado. Biblicamente, se você for procurar lá, você não vai achar como um pecado. Mas ele vai se tornar um pecado a partir da hora que ele vai levar o teu irmão ao tropeço. Porque se eu fizer algo que leva um pequenino a tropeçar, Sim. melhor seria que eu amarrasse uma corda com a pedra no meu pescoço e lançasse no oceano. Sim, porque as pessoas já vêm na busca daquela libertação, já vêm para se livrar daquele mal, né? Porque é um mal. Já vem para se livrar daquele mal. Aí chega e se depara com uma situação dessa. Exatamente. Então não combina. Não combina, não cabe. Não tem lógica, né? Então, a gente precisa sacrificar, precisa santificar e tem que ser agradável a Deus, né? Tem que ser agradável a Deus. E, enfim, eu gostaria de encerrar esse texto aqui só para dizer, né, que quando você permite que o avivamento aconteça na sua mente, cara, o que vale mais? Eu levantar uma bandeira de que eu posso beber álcool ou eu cuidar para que o pequenino não tropece? Porque se eu visto a bandeira, se eu visto a camisa e ergo a bandeira de que não, beber álcool não é pecado, dane-se, que se lasque aquele que tem vício, qual é o amor que eu digo que eu professo? Pois é. Qual é o amor ao meu irmão que eu digo que tenho? É sério. Não é isso. amor, né? Então, quando é renovada a nossa mente, aí vem, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só que interessante. Primeiro, a gente se apresenta como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, parte da gente para o Senhor. A gente está agradando a Deus. E aí, quando a gente agrada a Deus, a gente experimenta Tremendo. a boa, perfeita e agradável, né, vontade de Deus. Sobe
e desce pra gente, né? Olha que maravilha. Né? Alguns vão dizer, isso é sinergismo. Não estou falando de salvação aqui, minha gente. Não estou falando de salvação. Eu estou falando de efeito e coefeito. E quão maravilhoso é o Senhor, né? A gente cultua a Deus e somos abençoados com isso. Uhum. Como Deus é maravilhoso, né? A senhora quer acrescentar mais alguma coisa? Não, perfeito. Então, minha Muito gente, bom. eu gostaria muito de pedir que você lutasse contra algumas filosofias loucas, vãs, né? E apresenta a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vivo, santo e agradável a Deus. Porque isso é o seu culto racional. Culto racional não é não vou ter reteté, vou ficar quietinho aqui. Culto racional, mas você não está sacrificando, você não está... Entenda o que eu digo como sacrificar, tá bom? Eu acho que a galera é madura para entender que eu não... do que eu estou falando, né? Se santificando, né? E agradando a Deus. Faça isso para você ser um cristão com a mente renovada, a mente avivada. Eu gosto muito dessa frase. Não é porque o avivamento coletivo não aconteceu que eu vou tardar o meu avivamento pessoal. Então, se avive. Se avive por meio da palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, gente, eu quero pedir para vocês que gostaram desse vídeo, deixa o seu like, tá bom? Deixa o like para ajudar a gente. Compartilha com os amiguinhos, joga lá no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram, tá bom? Compartilha, ajuda a gente, tá bom? Compartilha no Facebook, dá essa força para nós, porque a gente precisa muito do apoio de vocês para a gente dar seguimento a este trabalho, né? A esta obra, tá certo, gente? E se você não é inscrito no canal, se inscreva, é muito importante. Aperta lá em inscrever, aperta lá em ativar o sininho, porque a gente fica muito feliz quando você faz isso, tá bom? Estamos na meta de chegar a 100 inscritos, então ajuda a gente a chegar a 100 inscritos. Eu conto muito com vocês. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém. Bom? Deus abençoe. Então é isso, gente. Como é que a gente termina o podcast? Eu não lembro mais. Um beijo, tchau. Beijo do magro. Tchau.